Boa noite de novo. Nós estamos aqui para rezar essa Santa Missa por nossas famílias, né? E a gente acaba não vindo sozinho, né? Você pode até ter chegado aqui sozinho, mas a gente acaba trazendo alguém no nosso coração, né? As pessoas que nós amamos, aqueles por quem nós somos chamados a orar, né? E rezar por aqueles que precisam é também uma das obras de caridade, né? Rezar por aqueles que necessitam das nossas preces. Então aqui estamos nós para viver essa realidade. Mas antes de começar a pregar sobre o Evangelho, eu queria falar um pouco do Evangelho de ontem, porque é meio que não uma continuação, mas o texto de hoje ele está na metade do Evangelho de ontem, né? Se você perceber, ontem a gente leu também Mateus 6, a gente leu até o versículo 6, depois a gente pula para o 16. Então, entre 6 e 16, do 7 ao 15, é o que foi lido hoje. Mas a gente entender um pouco, a gente pode recorrer ao texto, né, de ontem, na verdade, quem acompanha a liturgia. Porque Nosso Senhor, Ele vai falando de alguns aspectos da vida, e a gente que fez uma boa quaresma lembra, né, a esmola, a caridade e a oração. Mas quando Ele se detém na oração, Ele começa a dizer, né, àqueles que são seus discípulos: quando você orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o Pai. Aí depois vem o texto de hoje. Essa introdução, ela às vezes se faz necessária para a gente buscar uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Se eu não paro, se eu não entro para o quarto, entrar para o quarto não é só o quarto físico, mas entrar dentro do coração. Se a gente não para rezar com qualidade, como é que eu vou escutar a Deus? O que Ele quer falar comigo? O que Ele quer dizer à minha vida? O que Ele quer comunicar de ensinamento? Né? A gente faz isso quando eu paro. Quem está correndo de um lado para o outro, pensamentos acelerados, igual muitos têm, né? E vive aí, parou, mas a cabeça está trabalhando, não para o tempo inteiro. Então, de repente, Deus nos pede: aquiete, aquiete. E aí começa o texto de hoje, né? É interessante porque ele vai nos colocando nessa dinâmica, né? Quando rezar, não diga muitas palavras. E aqui ele estava atribuindo, né, a essa realidade de muitos que querem pela força, né? Como se eu tivesse que gritar para chegar até Deus. Não. Eu posso louvar, eu posso clamar, mas Deus não é surdo que não nos atende, né? Até mesmo a palavra em Isaías vai dizer, né? Deus não é surdo que não atende às nossas preces. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Se existe uma falta de escuta, na verdade, o problema não é a altura do tom da minha voz, né? Tem gente até que fala: padre, você fala baixinho sempre, né? E parece que toda vez que vão aumentando o microfone, mais eu desço, né? Mas é hábito meu, pessoal. Mas não é a altura da minha voz, o quanto eu falo alto que vai atingir a Deus, mas é o quanto eu falo com a altura do coração, a altura da vida, né? E, por exemplo, eu preciso saber o que eu estou falando. Senhor, essa é a minha oração hoje. Se eu nem escuto o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, se eu nem percebo qual é a minha oração, né? Uma vez, né, eu escutei uma pessoa, estava mudando de canal na televisão, né? Deus, eu te ordeno, faz isso, né? Que oração louca é essa, né? A pessoa, Deus, eu te ordeno, né? Não é por aí, né? Eu rezo como: Senhor, eu estou aqui, né? Assim, essa aqui é a minha vida, né? Então, o texto de hoje vai nos colocando, né? O tom da nossa voz, não a altura, mas da intimidade. Da intimidade, né? Tem gente que tem intimidade com o instrumento, vamos usar a palavra tom, né? O tom da música. Tem pessoas que podem cantar de um jeito ou de outro, mas é afinidade com as notas. E aí vem algo que vem depois, é a harmonia. Se eu não conheço a harmonia das notas, eu posso cantar fora do compasso. Por mais bela que minha voz seja,
não vai enquadrar naquela música. Por quê? Porque eu estou criando aquilo que eu penso ser harmonia. Não, toda nota, toda música, ela vai ter sua harmonia própria, né? Os meninos podem dizer isso melhor do que eu, né, que tocam. Mas uma nota pede uma sequência. E se você não oferece aquilo, os ouvidos agridem, né? Porque é próprio de uma nota puxar outra, né? Isso é harmonia. Embora de repente pode ter uma dissonância, né? Algo que quebra, mas até mesmo isso está na harmonia diante da realidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque de repente nosso Senhor fala assim: o vosso Pai, Ele sabe do que você precisa. Deus já nos conhece. Deus já sabe do que nós precisamos. Deus já tem uma atenção sobre a nossa vida. Sou eu para com Deus, percebe? Não é Deus para comigo. A obra dele, os olhos dele estão sobre mim. A graça dele está sobre a minha vida. Sou eu para com Deus. É a minha relação com ele que conta. Deus já sabe do que eu preciso. É bonito você escutar isso hoje, né? Eu não sei se você já tinha lido a palavra, mas Deus já sabe do que você precisa, antes mesmo que você peça a Ele. O pedido, né? A oração de petição, ela é uma expressão da minha parte, porque de repente eu estou me colocando como necessitado. E aqui está a chave. Aquele que tem necessidade, ele reconhece que ele precisa de alguma coisa que não é ele mesmo. Olha a chave que a gente vai fazer a leitura desse versículo. É a humildade, porque só o humilde reconhece que ele não resolve tudo, ele não tem força para tudo, ele não sabe tudo. Se você chega até Deus achando que você sabe tudo, sabe o que é melhor para você, sabe todas as coisas, mas a gente chega até Deus porque eu preciso, eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade, eu preciso dele. E aqui quando eu falo de necessidade, não é nem sempre aquilo específico, né? Eu gostaria da cura do meu pai, eu gostaria desse milagre, eu preciso, vejo que é uma necessidade, mas nossa primeira necessidade precisa ser ele. Ter necessidade de Deus, né? E aqui entra os salmistas: minha alma tem sede de Deus, eu desejo Deus vivo, né? O Salmo 62, quanto que alegria entrar na casa do Senhor. Salmo 42, a gente vai vendo os salmistas cantando essa necessidade da alma, e o Senhor vai começando a trazer, né? Você deve rezar assim, e aí vem o Pai Nosso. Mas eu queria parar no versículo 12. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois que termina o Pai Nosso, que é nosso hábito rezar, o texto vai dizer: de fato, se vós perdoardes aos homens, é uma condição, as faltas que eles cometem, o vosso Pai vai vos perdoar. Mas se não perdoar os homens, não há perdão da parte de Deus. Cuidado assim o entendimento, né? Não é que Deus não perdoa, mas se eu não resolvo a minha vida com aqueles que estão perto de mim, como é que eu vou resolver diante de Deus? É um engano chegar até Deus: Senhor, me perdoa, mas se eu não resolvi com meu irmão, né, Sr. João? Se eu não resolvi minha vida com João, não tem como. Porque não tem como perdoar parte. Padre, hoje eu vim aqui no confessionário, vamos imaginar, eu tenho esse pecado, mas isso aqui eu não resolvi. Mas se eu perdoa esse aqui, tá bom? Porque você perdoa esse, mas esse aqui ainda não é. Como que é? É inteiro ou não é inteiro? Resolveu ou não resolveu? Ou é completo ou não é completo? Não é Deus que não nos perdoa, mas é porque eu ainda não cheguei à plenitude daquilo que eu preciso, eu ainda não cheguei à realidade que eu preciso viver sobre o perdão. E hoje de manhã, quando eu entrei na capela para rezar com a palavra e lia o texto,
Eu confesso a vocês que o primeiro sentimento foi não de repulsa, mas de ler, né? Porque a gente pode cair no risco. Eu tive esse risco hoje de manhã e lhes confesso isso. O mesmo texto, Senhor. E de repente salta, né? Porque quando a gente reza o Pai Nosso, salta o tema do perdão. Mas pregar de novo sobre o perdão? Mas a gente já falou tantas vezes, tipo assim, estou cansado, né? Não sei se vocês já tiveram algum sentimento assim de estar cansado em relação a uma realidade, a uma coisa específica. Mas de repente eu percebi que era não uma armadilha só de Satanás, mas era uma tentativa de desviar o foco. Por quê? Porque se eu acho que eu não preciso, eu me coloco como alguém que não tem necessidade. E alguém que não tem necessidade, como é que chega até Deus para ter um diálogo? Eu só preciso, eu só vou. Não é que sempre tem alguma coisa para perdoar, ou eu sempre estou. Não é só isso. Mas o perdão, ele vai alcançando áreas mais profundas da nossa vida. Tem hora que já passou aquele drama maior, mas Deus quer nos dar a graça de mudar outras áreas da nossa vida. A gente se depara com muitas pessoas na direção espiritual que de repente experimentam o perdão de Deus e nem se sentem tão merecedoras, né, desse amor. E é real, viu? Né? Meu Deus, mas como pode Deus me perdoar? A gente não se sente merecedor, porque muitas vezes o nosso sentimento de acusação é tão grande que rouba de nós aquela satisfação. Mas eu tenho um Deus que me ama e me perdoa. Mas acompanhado a esse drama, muitas vezes, a cura pelo perdão não torna-se mais profunda, porque nem sempre nós perdoamos a nós mesmos. Eu perdoo, eu sou até capaz de perdoar o próximo, mas eu não consegui reconciliar comigo, com a minha dor, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu experimentei diante daquela realidade. O outro, eu dei até uma chance, mas se eu não perdoo a mim mesmo, eu parto desse momento onde eu me perdoo, onde eu digo, eu sou necessitado da misericórdia de Deus, e a partir desse perdão, eu vou mudar a minha vida. E tem hora que a gente vai ter que dizer nosso próprio nome, fulano, né? Rafael, eu me perdoo. Porque você fez isso. Isso é diálogo pessoal, não é falar na terceira pessoa como se eu fosse alguém fora, não, mas é falar comigo mesmo, de modo onde eu perceba a realidade. Diante dessa realidade eu preciso me dar o perdão. E aí logo cedo na oração, eu me lembrava de Padre Alírio. Padre Alírio, um padre da renovação carismática, ele trazia alguns modos de oração de perdão. Dentre eles, eu queria citar um que é muito simples, que muitos de nós até conhecemos, mas ele é muito eficaz na nossa vida, que é a oração de amorização. Onde todos os dias a gente vai diante de Jesus, nem que seja um minuto sequer, e a gente começa a dar os perdões, né? Se eu estou trabalhando com aquela realidade, meu patrão, Jesus, hoje eu estou diante do Senhor, eu perdoo o meu patrão. O que ele me fez não foi bom, ele me machucou, e ele fez isso, mas ele é bom, porque ele é teu filho, e ele merece tanto perdão quanto eu mereço perdão, então eu o perdoo. E aí você pede a bênção, eu peço a bênção sobre a vida do patrão, mas eu também, Jesus, me perdoo. E aí você vai fazendo aquela mesma oração todos os dias. Se é um pecado grave que você cometeu e você tem vergonha de si mesmo, Senhor, eu me perdoo porque eu fiz isso de errado, eu não queria ter feito, eu fracassei, eu não tive força. Você coloca o teu sentimento, mas no teu nome, Jesus, eu quero me oferecer, dizer para mim mesmo que eu me perdoo. O Senhor já me perdoou, porque, gente, quantas vezes Deus já nos perdoou, eu já fui ao sacramento, eu já vivi graças, mas a vida não anda, né? Você já experimentou isso? Parece que as coisas não engatilham, né? Não vão para frente, não caminham. E a gente precisa viver essas realidades, a gente precisa experimentar muitas graças da parte de Deus,
que sempre nos abençoa, mas quem sabe são graças que dependem muito mais de nós, depende de mim, depende de você. E nisso nós vamos fazendo o caminho, nós vamos fazendo a experiência de confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Perdoar é fácil? Não, mas é preciso, porque se eu perdoo, eu vou estar criando um vínculo de relacionamento com Deus, e de repente eu vou entender que eu preciso não só do perdão de Deus, mas aqui é a chave: eu posso amar com o coração de Deus. Porque quando eu perdoo o outro, sobretudo, a gente está falando de nós mesmos, mas quando eu perdoo o outro, aquele que me machucou, me feriu, eu estou amando como Deus ama, como Deus me chama a amar. E aí eu vou estar entrando num estado de graça mais profundo na minha vida, nas nossas vidas, né? Temos dramas, temos realidades, temos uns mais, outros menos. Às vezes hoje você se encontra com essa realidade da nossa vida. Eu me lembro muitas vezes, né, olhando para a minha história, para o meu passado, né, que eu vivi dramas em relação à minha mãe. Depois eu tive a experiência do luto, da morte, né? Esses dias, visitando a minha cidade, eu fui ao cemitério e fui rezar, né? Da última vez que eu tinha ido lá, eu não tinha conseguido rezar lá, porque rezar com os mortos é uma coisa que não é nem sempre fácil. Aí vamos nós, né? Eu, minha irmã e o sobrinho pequeno, nem sabia. Ele: tio, o que é tudo isso? Aí eu: filho, é um monte de casinha. E aí ele: mas tem quarto? Aí eu falei: tem, as pessoas devem estar deitadas. Elas aparecem? Eu falei: não. Quando é que elas vão? Ele está com 3 anos, então está na idade dos porquê, né? Quando é que eles vão aparecer? Eu falei: não sei, mas um dia todo mundo vai aparecer diante de Deus, né? Eu estava dando as respostas que eu dava conta para uma criança de 3 anos, né? A gente pode fazer uma janela? Eu acho que não. Mas por que disso? Aí passou um tempo: mas quem está aqui, né? E para explicar que é a avó dele, ele nem conheceu a avó dele, né? E aí a gente desconversa, né? Vamos rezar? Vamos. Aí em cima do cemitério, quer dizer, no alto do monte, o cemitério é num morro na minha cidade, e lá no último morro foi construída uma igreja ao Pai das Misericórdias, uma igreja da misericórdia. Foi uma experiência de fé de um homem, porque a cidade passou por muito tempo sem água. Então esse homem se vestiu de saco, tampou o rosto, ninguém sabia quem era ele, e ele saiu carregando uma cruz na cidade. E ele foi carregando, e as pessoas foram contando: ele está fazendo isso porque está sem água. E o povo foi seguindo esse homem. E dizem, né, conta-se, né, eu não estava lá, que foi se formando uma grande procissão na cidade, porque as pessoas estavam carentes de água e não tinha água. E olha, que é uma história bonita, né? E quando ele chegou no alto do monte, que ele fincou o cruzeiro, começou a chover na cidade. E ali foi construída uma pequena igreja, né? Algum tempo atrás eu tive a graça de celebrar lá. E aí ele: o que é aquilo lá? Eu falei: uma igreja. Por que está lá em cima? Porque Deus olha para a gente. Mas por que ela fica lá em cima? Eu falei: porque Deus criou todas as coisas, Theo, e Ele se importa. Se importa com quem está nas casinhas? Se importa, Theo, né? Se importa. Aí passa um tempo: eu quero ver a casinha, eu quero ver a igreja, né? Criança o tempo inteiro, né? Aquele monte de perguntas. E teve uma hora que eu parei diante de mim e falei: que perguntas eu ainda tenho na minha vida para fazer para Deus? O que eu ainda tenho, né? E eu olhava ali para aquele túmulo da mamãe, né? Até agora já arrumaram, tá bonito, enfim. E eu dizia: eu tenho gratidão no coração, eu tenho meu louvor para poder oferecer, né? E aí eu comecei a louvar, minha irmã foi me acompanhando. Aí rezamos o terço da misericórdia, né? Olhando para aquela imagem linda daquela igreja. Mas é essa experiência do amor misericordioso que nos toma e de repente nos envolve, né? E aquilo que é o passado, os conflitos, as realidades, de repente se tornam tão pequenos no oceano da misericórdia de Deus, no amor de Deus que nos envolve. A gente veio para essa missa para rezar por nossas famílias, né? Às vezes você vem rezar por si, às vezes você vem rezar por alguém,
Às vezes você veio rezar por uma situação, enfim, não sei o que nos trouxe aqui, mas estamos aqui porque temos fé ou não? Estamos aqui porque queremos o Evangelho, queremos alguma coisa na nossa vida, mesmo porque nem todo mundo para uma quinta-feira, né, correndo do trabalho e vem para cá. A gente vem porque gosta, né? Quer, se sente bem, tem uma experiência de fé, isso transforma a nossa vida. Pois bem, eu também. Mas a pergunta que agora a gente faz: por que nós estamos aqui diante de Deus? Ou quem sabe para quê? O que Deus quer realizar? E é por isso que eu quero rezar com você, e você vai rezar comigo. Às vezes são realidades, são lugares na nossa intimidade, né? Então agora, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? A gente vai entrar para o nosso quarto. A gente vai entrar para esse lugar que é seu, para falar com Deus. Falar o quê? Vamos falar das nossas necessidades, né? O que a gente precisa, né? O que eu preciso. E ali diante de Deus, deixa Ele te amar, deixa Ele te ajudar. Se é um perdão, coisa boa. Se o perdão já foi dado algum dia na sua vida, coisa boa. Quem sabe Ele quer alcançar espaços maiores, né? Quem sabe Ele quer alargar. Quando o nosso Senhor te chama a revisitar o seu passado, não é porque você não perdoou, mas quem sabe Ele quer dilatar o seu amor, te ensinar a amar um pouco mais, te amar além das realidades, ou além das medidas. Poxa, eu já amo. Deus quer mais de nós. Porque se a gente para e estagna, está na hora da nossa morte. Mas enquanto ela não chega, o coração do homem tem que crescer no amor. E as situações são circunstâncias que nos abrem a amar mais. Porque o perdão é essa chave que abre o nosso coração para a gente poder amar mais, né? É chato falar de algo que a gente já ouviu muitas vezes, e perdoe-me, né? Porque não é que é cansativo, mas o ensinamento de Jesus é esse, né? Ele fala 1, 2, 3. Nessa vez eu me entendo até aqui, depois eu vou dar um passo a mais. Por exemplo, podem ter pessoas aqui que estão em níveis espirituais mais altos, mas você vai viver a experiência de perdão na sua vivência. Tem pessoas que, quem sabe, estão começando a conversão, ou retomaram um caminho de conversão há pouco tempo. Cada um de nós está num estágio da nossa vida, mas a palavra, ela vem e nos toca diante do que eu preciso, se eu me reconhecer necessitado. Essa é uma condição. Deus já sabe o que você precisa, mas se você não souber que você precisa, como é que você vai chegar diante dele, né? Então vamos falar do Senhor, o que nós precisamos. Ele já sabe, mas quando eu digo, a obra dele pode acontecer de modo concreto na nossa vida, né? Se te ajuda a rezar, colocar a mão no teu coração, fechar os olhos. Eu não sei como você quer rezar, mas entra para o teu quarto, né? Fecha a porta. Seja a sua oração agora, na sua intimidade com o Senhor, e diga a Ele: Senhor, hoje eu cheguei aqui assim, eu tenho passado por esse processo na minha vida, eu tenho me encontrado, Senhor, com esse nível de desgaste humano, emocional, eu tenho vivido, meu Deus, tantas realidades que eu preciso. Eu estou aqui, meu Deus,